Boa noite, gente. Muita paz para nós. Vamos fazer a nossa prece para começar o nosso estudo de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento e os nossos corações em agradecimento pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui neste momento, experienciando esse estágio tão especial. Pedimos a força e a coragem para seguirmos adiante nessa caminhada evolutiva, nessa empreitada que estamos passando. Conforme o Senhor mesmo nos alertou, que nesse momento de transição, nós viríamos e sentiríamos muitas iniquidades acontecendo. E que, em função dessas muitas iniquidades, a caridade de muitos iria esfriar. Pedimos, então, que nos ajude a entendermos melhor essa situação, para que a nossa caridade não esfrie. Abençoe, Senhor, os nossos bons propósitos, para que os nossos pés sigam firmes, destemidos rumo à plenitude que nos aguarda. Pedimos a proteção dos nossos benfeitores espirituais para o trabalho da noite e que possamos trazer da melhor forma possível aquilo que a gente preparou. Obrigado por tudo, que assim seja. Vou apresentar aqui a Todo mundo está vendo? Isso. Hoje nós vamos falar, dentro do autoconhecimento da doutrina espírita, a transição final dos tempos, na parte 5, a abominação da desolação. É um tema extremamente importante, mas igualmente difícil, para que a gente possa compreender a importância desse momento que a gente está passando, que toda a Terra está passando. Uma passagem sabidamente muito difícil de ser interpretada. E tem várias interpretações. Mas eu procurei pegar aquela que mais aproxima, principalmente dentro daquele viés que a gente está trazendo, de compreender toda essa situação dentro da gente. A nossa grande luta, depois nós vamos evitar essa palavra de luta, de guerra, essas coisas todas, né? Mas dentro desse nosso trabalho que estamos fazendo, da nossa intimidade, esse trabalho de conectar a nossa personalidade à individualidade. Esse é o objetivo de todo o nosso trabalho, é o que a gente tem tentado aplicar na vida da gente. Não quer dizer que o fato de estarmos estudando essas coisas, tudo que acontece já está equilibrado, não, pelo contrário. Quanto mais a gente estuda e vai entendendo, a gente vai experimentando de alguma coisa uma mudança dentro da gente.
E mudar nem sempre é tão prazeroso. Às vezes causa, né, dificuldades, intolerância, e a gente vai caminhando com isso, né? A abominação de desolação. Hoje, nós devemos ficar somente no versículo 15, viu? Eu coloquei de 15 a 18 aí, mas acredito que não seja possível avançar. Está escrito assim, dentro daquela passagem nossa, né? Eu só extraí de lá esse outro trechinho que nós estamos trazendo por partes, né? Para poder compreender. É muita informação no chamado sermão profético de Jesus Cristo. Jesus disse assim, segundo Mateus, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Paramos por aqui. Conforme eu disse, a gente nem vai chegar, muito provavelmente, o próximo tópico nosso vai ser o que é fugir da Judéia para os montes, o que é o eirado e buscar as coisas, o que significa o campo e voltar atrás. Hoje, então, nós vamos fixar no processo da abominação da desolação, trazido pelo profeta Daniel, que Jesus se referiu ao profeta Daniel, esse profeta simplesmente fantástico, né, do Velho Testamento. Vamos ficar, muito provavelmente, então, apenas no versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Beleza, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o profeta Daniel. Daniel foi o quarto dos chamados profetas maiores. Nós temos lá uma divisão dos profetas maiores e dos profetas menores do Velho Testamento. E também a principal personagem do livro de Daniel, que está no Velho Testamento. Nada mais a gente sabe sobre a vida dele, além do que está relatado no livro que leva o nome dele. Sabe-se que o profeta Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real. Está escrito no próprio livro de Daniel. Levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aproximadamente no ano 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que na época era rei de Judá. O Daniel tem uma questão muito interessante, mas muito interessante mesmo, que, estudando a doutrina espírita, a gente vê tanta coerência nos estudos dele, mesmo as pessoas que não são espíritas já notaram uma enorme semelhança entre tudo que está escrito no livro do profeta Daniel e o que está escrito no Apocalipse de João. É impressionante como que os dois livros proféticos conversam um com o outro. Pela doutrina espírita, não vamos aqui afirmar nada, mas alguns estudos indicam que é a mesma pessoa, né? Daniel, o profeta Daniel,
seria o João Evangelista, que escreveu tanto o Evangelho de João quanto o Apocalipse também de João, e que depois viria como Francisco de Assis. Então, são encarnações extremamente frutíferas. Só para a gente ter uma ideia em relação à doutrina. Não estamos afirmando nada disso, né? Que ele teria sido, antes do profeta Daniel, ele teria sido Isaac, o filho de Abraão. E em todas as encarnações, ele foi brilhante, a começar pela encarnação de Isaac, que significa aquele que sorri. Era uma pessoa alegre, descontraída, responsável, extremamente espiritualizado, sempre comprometido com a causa da evolução da humanidade. Então, é um espírito de grandeza sem par. Tá bom? Só para a gente situar um pouco. Quem que foi Daniel? Ele acabou desvendando, né, quando ele estava cativo no reino, no Nabucodonosor, ele acabou decifrando também, assim como José do Egito decifrou o sonho do faraó, Daniel também decifrou o sonho de Nabucodonosor. E tantas coisas mais. É muito interessante o livro. Daniel é todo bonito, mas não é um livro fácil de compreender, né? Então, vamos lá. No livro de Daniel, ele trouxe para a gente essa mensagem que Jesus repetiu em Mateus. Está escrito assim, Daniel 9, 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a consumação, que é determinada, será derramada a ira sobre o assolador. Beleza? Acho que não ainda. Daniel 11, 31. Está escrito: estarão braços do lado dele e profanarão o santuário, a saber, a fortaleza, e tirarão o holocausto perpétuo, e estabelecerão a abominação que assola. Continua Daniel 12, 11, 13. Desde o tempo em que o holocausto perpétuo for tirado e a abominação que assola for estabelecida, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1.335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás na tua sorte ao fim dos dias. Dá para compreender, gente? A agenda é difícil, né? O profeta Daniel ele é tão importante, é um espírito tão elevado, que todas essas informações foram trazidas para ele no próprio livro de Daniel, a gente vê. Sabe por quem? Nada mais, nada menos do que São Miguel Arcanjo. Ele cita o São Miguel Arcanjo, conversa com ele e mostra para ele todas essas coisas. Por isso que é muito parecido com o próprio João, o Apocalipse de João.
Então, o São Miguel mostra para ele tudo que vai acontecer, manda ele escrever tudo, depois as pessoas podem ler lá um dia o livro, que é muito legal, manda ele escrever, e depois que ele escreve, aí o anjo manda ele comer aquilo que ele escreveu. Ou seja, guarda com você, faça digestão daquilo que eu tô esclarecendo para você. Guarda isso, porque um dia você vai voltar, a profecia fala quase que isso, não nesse capítulo, no livro próprio de Daniel, fala assim, quando você voltar, você vai abrir todas essas revelações. É aí, então, que a doutrina espírita acaba tirando a interpretação de que Daniel volta como João Evangelista, que escreve o belíssimo Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. Mas vamos lá? Eu vou tentar falar bem devagarinho, porque é um pouco mais difícil, mas só para a gente, depois nós vamos tentar ver o que é a abominação da desolação dentro de cada um de nós, que é sempre o nosso propósito. Porque se isso ficar preso há 2000 anos, que nem a gente fala sempre, não tem muito sentido. O Evangelho de Jesus é vivo. Todo dia ele está vivo. Todas as informações são vívidas, são cristalinas, são diamantinas dentro da gente. A gente precisa aprender a comer o Evangelho, degustar o Evangelho e fazer a digestão de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá bom? Ô, gente, são muitas as interpretações, que nem eu disse. Tem várias interpretações evangélicas, tem várias interpretações católicas, tem várias interpretações de exegese bíblica, tem interpretação de pessoas que não são religiosas. E eu disse que nós vamos pegar uma que seja assim mais tranquila, uma que dê para a gente encaixar na nossa. Todas são muito bacanas, mas de acordo com a teologia de cada religião, né? Ou a escatologia de cada religião. A visão escatológica da Bíblia é algo extraordinária. Quando fala que a vinda de Jesus nas nuvens, significa uma escatologia, uma simbologia de algo extraordinário, de algo maravilhoso, de algo mágico. Vamos, então, senão, para não ficar muito distante, a gente tenta trazer isso para a nossa intimidade, que nós vamos, até no finalzinho da nossa reunião, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Segundo a exegese bíblica, um dia, nós falamos lá da quantidade de dia, não foi? Um dia da profecia equivale a um ano literal. Isso também é bíblico. No livro do profeta Ezequiel, se não me engano, ele fala que para Deus cada dia significa um ano. Supondo que essa equivalência se aplique à profecia das 70 semanas, só as 70 semanas é um estudo fantástico. Né? Existem estudos só das 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel. Então, elas são, na verdade, uma representação de um período de 490 anos na história. 70 vezes 7, 490. Combinando as durações de profecias do livro do Apocalipse, do Novo Testamento, com a profecia do profeta Daniel, no Antigo Testamento, temos uma indicação de que um dia profético equivale a um ano real. No Apocalipse está escrito assim: e eles pisaram a cidade santa durante 42 meses.
aqui tem uma coincidência muito interessante também. 42 é o número certinho de todas as gerações, começando de Adão até Jesus, são 42 gerações. Outra coisa bacana é que a distância da Terra para a Capela são 42 anos-luz, de onde os exilados vieram para cá. Na constelação do Cocheio, é que se encontra o sistema de Capela, e ele está distante de nós 42 anos-luz, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz. Então, isso é interessante. Eles vieram para cá para um processo de aspas, começar a trabalhar o processo de regeneração. Tá bom? Então, cada dia equivale a um ano profético, histórico. Continuando. Em Apocalipse está escrito: concederei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de silício. Essas duas testemunhas simbolizam exatamente o Velho e o Novo Testamento. Vestidas de silício significam uma roupagem de que elas precisarão obter para manter-se viva, operante. Essas duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. O livro de Daniel 7:25 também revela o mesmo período da história. Está escrito: e pretenderá mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Tudo bem? É a mesma coisa. Vamos tentar. De vez em quando a gente já desenha isso lá no quadro. O que é um tempo? O que é tempos? Um tempo seria 2 tempos e metade de um tempo. Mas vamos tentar explicar aqui. Parece difícil, viu, gente? Mas é mesmo. A compreensão disso, a gente tem que tentar trazer muito resumidinho para entender como é que o processo histórico, como é que um processo antropológico interfere na vida. Como é que nós vivenciamos todo esse período, ainda mais a gente que é reencarnacionista. Como diz Jesus, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. E nós somos essa geração da Terra. A geração é a mesma, como diz o livro de Jó. Somos de ontem, sem o sabermos. Então, tudo que nós estamos falando aqui, nós já passamos. Quando se estuda essa passagem de Daniel, ou, melhor dizendo, não só ela, mas o sermão profético como um todo, fica a seguinte questão: isso já aconteceu? Porque se for o profeta Daniel que escreveu o Velho Testamento, os cristãos, isto é, depois de Cristo, viveram essa experiência? Essa experiência foi vivida por eles e acontecerá novamente? Em suma, essa profecia já aconteceu? Ou já aconteceu e vai acontecer novamente? Essas são as perguntas que a maioria das pessoas que estudam esse tema fazem. Isso aí em nível mundial. Não é só religiosa, não. As pessoas que estudam as coisas mesmo, né? Assim, tanto 1260 dias, quanto os 42 meses
como também um tempo, 1 ano, e tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, equivalem exatamente a 3 anos e meio, ou 3 anos e metade de 1 ano, que se referem à metade da última semana, semana de 7 anos, ou 7 dias, 7 anos. Esta profecia é encontrada dentre as 70 semanas de Daniel, e que se refere a um período de 7 anos do reinado do Anticristo, ou também conhecido como a Grande Tribulação, ou 3,5 anos do reinado da besta do Apocalipse. Olha que interessante, tudo isso vai acontecer. Eu desenho no quadro, e infelizmente não tive como desenhar isso aqui, quando eu faço a apresentação disso, eu desenho um círculo. Esse círculo significa aquilo que é plano, é pleno, que é igual a 7. Todo o nosso processo evolutivo pleno vai acontecer em 7. Ou seja, a nossa plenitude se dará em número 7. Nós saímos de Deus, no zero, vamos chamar assim, na criação, descemos na dualidade, por isso que é 3 anos e meio. Quando chega cá embaixo, nós descemos aprendendo e subimos exemplificando. Metade de 7 é exatamente 3,5. Quando nós chegamos cá embaixo no ponto do círculo, ponto exatamente diametralmente colocado da origem até cá embaixo, simboliza exatamente o filho pródigo, vamos dizer assim, que saiu do pai para experimentar a liberdade e chegou ao ponto contrário da origem do pai na dualidade. Experimentou todas as coisas que ele podia. E chegou até a apacentar os porcos, que para os judeus é a pior situação de alguém. Porque detestam porco, né? Então a pessoa saiu de Deus e foi para o chiqueiro. Esse é exatamente o 3 anos e meio. Somando o processo global de 7, pleno, que é 7, a metade é 3,5. E nós estamos subindo para voltar para a casa do Pai. Tá certo? Quando, então, o anticristo ou a besta do Apocalipse só vai ter ascensão sobre outros espíritos exatamente enquanto estiver na dualidade. Depois disso, não vai ter mais anticristo. Anticristo é toda aquela doutrina contrária à doutrina do Cristo. O anticristo não é necessariamente uma pessoa, apesar que fala que é o nome de um homem, né? A própria Bíblia fala isso, mas é a ideia trazida, que é contrária à doutrina do Cristo. Isso é, se Cristo fala uma coisa, vê uma doutrina e fala outra, ela é anticristã, aquela doutrina. É simples assim. E essa doutrina anticrística, ela acaba tendo um tanto de seguidores. E esse anticristo só vai ter poder. Anticristo, Satanás, demônio, os dragões, que nem falam no Apocalipse, só terão qualquer ascensão enquanto nós estivermos na dualidade. Nós estamos descendo no processo do aprendizado. Quando nós começarmos a subir, ninguém terá como atrapalhar a nossa ascensão. O que significa isso? Quando nós entrarmos agora na terra de regeneração,
o processo nosso evolutivo vai ser muito mais rápido do que do nosso processo de aprendizado, da primitividade, até chegar no processo de prova e expiação que nós estamos vivendo, no último estágio de prova e expiação. Tá certo? Então, não é para a gente ficar pensando que o anticristo é Calígula, que o anticristo é Hitler, os nomes que as pessoas acabam dando, né? Inclusive, tem muitos estudiosos que acham que é Calígula, outros acham que é Nero, e assim vai indo. São estudos que se trazem. A gente prefere acreditar que são ideias anticrísticas e que vêm com muito poder. Tá certo, gente? Das 70 semanas ditas, olha que legal que é isso. As 69 começaram no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes II, que restaurou a situação legal de Jerusalém como governo subordinado. Quando o livro de Daniel fala do processo que vai restaurar, é exatamente isso. Deu a Jerusalém um governo subordinado, mas então já tinha alguma autonomia. E esse processo, então, começou em 457 a.C., com esse decreto, e chegou até 27, o ano 27 depois de Cristo. A última semana das 70, aí sim, é mencionada a morte do ungido, que é o Cristo. O profeta Daniel chama Jesus, faz a anunciação de Jesus como sendo ungido, isto é, Cristo. Ungido, legal também. Ungido faria firme aliança com muitos, ou seja, todos os seus discípulos. Por uma semana, quer dizer, os últimos 7 anos. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício de animais e a oferta dos manjares. Oh, gente, isso fecha que nem boca de bode, certinho. Então, nós temos um ano, um tempo, 2 tempos e meio tempo, que essa última semana, metade dela, isso é 3,5, Jesus vai desencarnar. E com a morte de Jesus, que é o maior de todos os holocaustos, vai acabar qualquer forma de matança de animal, de oferta de manjares, de oferta de vidas a Deus. Vê lá? O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Quando ele morreu, diz claramente o Evangelho, rompeu-se, rasgou-se o véu do santuário de cima a baixo. Isso foi uma determinação do céu de que o sistema sacrificial não tinha mais valor. Ninguém precisava oferecer mais nenhum tipo de sacrifício a Deus, porque esse sacrifício não é agradável a Deus. Deus só quer que a gente sacrifique para Ele o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Isso que precisa ser sacrificado. Porque o ego significa toda a nossa carência, toda a nossa vivência material, todas as nossas existências, cheias de crenças limitantes, cheias de impossibilidade. O nosso ego, então, ele afasta o verdadeiro eu.
Enquanto a gente não, eu não estou falando daquele simples egoísmo quando a gente, nos princípios, nos primórdios da humanização da humanidade, isso mesmo, melhor dizendo, ele foi extremamente necessário, mas hoje em dia não mais. É o egoísmo que impede a gente de chegar ao eu. O egoísmo é o símbolo, é o conjunto das nossas personalidades, de cada encarnação. E isso, se não for muito bem trabalhado, nós precisamos, quando nós fizermos a união do nosso quadrado com o nosso triângulo, aí o egoísmo não vai existir nem sombra dele. Quem vai mandar verdadeiramente, quem vai determinar todas as coisas, é o eu e não o ego. Quando Jesus chega, então, morre na cruz primeiro, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Primeiro, não existe mais o local do sacrifício, que era separado por um véu, onde eles sacrificavam os animais por ocasião da Páscoa. Do lado de cá tinham os átrios, as pessoas estavam do lado de fora e apresentavam suas oferendas para serem sacrificadas. E outra coisa bacana, quando rasgou esse véu, Jesus abriu para nós a porta da imortalidade, a porta da mediunidade, no sentido bem amplo, que nós podemos ver com clareza tudo o que está acontecendo. Não ficar somente na plateia, nos átrios do templo, mas nós estamos vendo tudo o que acontece. As coisas ficaram claras. Porque Jesus foi o último sacrifício, simboliza o último sacrifício de mortificação do homem velho, o homem de carne, que floresceu na cruz, depois no processo de ressurreição. O verdadeiro sacrifício acontecera no Gólgota. Os 3 anos e meio restantes da última semana foram para a pregação da boa nova aos judeus. Então, primeiro foram os judeus. Como diz Jesus, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os 12 apóstolos, eles tiveram como trabalho primordial evangelizar ou levar o evangelho aos judeus. Só depois que o evangelho seria levado aos gentios, conforme aconteceu. E olha que interessante, Jesus morre no ano 33. Esse é o restante, a metade da última semana que falta para inteirar as 70 semanas. No ano 34 depois de Cristo, Estevão morre apedrejado, na última tentativa de levar os israelitas a aceitar o Messias. Mas é a partir desse grande, o Saulo, viu Estevão ser apedrejado, consentiu a morte de Estevão, conforme está dito Paulo Estevão do Emmanuel. E também nos Atos dos Apóstolos. Ele consentiu a morte de Estevão e viu a morte de Estevão. Que Estevão já havia sido convertido por Pedro e tinha uma eloquência enorme no falar. E ganhou a discussão diversas vezes de Paulo de Tarso. Ou os apóstolos estavam presos, ele queria matar todos, mas por intervenção
se não me engano, de Gamaliel. Ele falou o seguinte: não, vamos soltar esse pessoal todo. Aí ele falou: vamos, depois de convencer, falou: eu vou te dar o cargo para Paulo, né? Eu já estou aposentando, estou ficando velho, então eu vou te dar o meu cargo, mas liberta esse pessoal tudo. Eu liberto todo mundo, menos Estevão. Tá certo? Mas foi desse sacrifício, aspas, desse holocausto também, porque ele foi apedrejado, né? Que nasceu a possibilidade de Paulo levar o evangelho aos gentios. A morte de Estevão ressuscitou em Saulo a vontade de ser Paulo. Certinho? Essa, então, foi da última semana de Jesus Cristo, essa metade foi para que o evangelho fosse pregado. Vamos ver um pouco, então, da abominação da desolação no lugar santo, mas em nós. Assim como, historicamente, na Bíblia, trata-se da profanação do templo por estandartes romanos, qual foi o grande lance da profecia de Daniel? Que o templo seria profanado, seria contaminado. E quando, então, o Tito Flávio Vespasiano, que nem falou, ele invadiu Jerusalém. E os soldados do Tito, os soldados romanos, já estavam cansados daquela guerra. Todo dia tinha algum incidente envolvendo religião e envolvendo política. E ficava uma situação muito delicada. O povo, então, dos judeus, segundo historiadores, ficaram assim atemorizados com a decisão mesmo de que eles iam destruir e invadir Jerusalém, pisotear Jerusalém, conforme foi escrito, e destruir o templo. Os soldados, então, convenceram Tito. Quando eu digo soldado, não é o soldado mais rasteiro, mas os centuriões, as pessoas mais próximas, né? Falaram assim: vamos aproveitar e vamos quebrar esse templo, vamos acabar com isso tudo. Para evitar essa brigaiada que tem de política, religião e negócio todo. Porque quase todas as questões envolvendo religião, vamos dizer assim, era levada para o Sinédrio, que era o Senado dos judeus, também para o processo político deles, para os Césares, por aí fora, que o próprio Jesus foi levado para Herodes primeiro, o ser rei da Judéia, né? Depois foi levado a Pilatos, aquele negócio todo, né? Conforme a gente já aprendeu. E houve muita matança mesmo de judeus. Sabem por quê? Quando os judeus viram que Jerusalém seria saqueada, eles então comiam todas as joias que eles tinham e podiam. E fugiam para o mais longe possível para depois evacuarem as joias e ficarem com elas. Sabedores disso, aí sim, os soldados romanos, eles matavam e abriam todos os judeus para ver se tinha joia dentro deles. Então foi um momento de extrema angústia. Eles contaminaram o templo, isto é, acabaram com todas as coisas sagradas do povo judeu e mataram tantão de judeu em relação a isso e colocaram os estandartes romanos para desfilarem
Isso significa a profanação do templo, porque os romanos eram pagãos, politeístas, idólatras. Então, o templo que seria dedicado ao Deus único foi maculado por N seitas, seitas estranhas. E, como conquista, eles mandaram erigir uma figura de César para ser adorado. E o que nós temos a ver com isso? Vamos ver. O templo, então, significa a nossa consciência. É lá que está impressa a lei de Deus, livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei da consciência, onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem sem pestanejar, na consciência. E isso é uma verdade clara. Está escrito isso no livro do profeta Jeremias, que Deus falou para Jeremias: eu colocarei na consciência do homem a minha lei. Então, o templo é a nossa consciência. E é lá que está impressa toda a lei de Deus. Quando, então, nós também profanamos nossa consciência templo com ideias malsãs, com crenças limitantes, nos distanciamos da nossa essência divina, do nosso eu superior. O que inibe nossas forças co-criadoras no plano da criação. Isso também é a abominação da desolação no lugar santo. A nossa consciência é onde está a lei de Deus. A lei sagrada, a lei divina, a lei natural. Quando a gente substitui essas informações da lei divina por algo desequilibrado, seria o mesmo que colocar um outro templo, uma outra idolatria dentro da gente. E é isso que afasta a personalidade da individualidade. Quanto mais fazemos isso, fica mais difícil para voltar a interagir personalidade com individualidade. O nosso quadrado com o triângulo, que nós já estudamos diversas vezes. A abominação continua, né, na nossa intimidade. Então, Jerusalém e o templo, quando isso acontece em nós, a Jerusalém e o templo terão que ser destruídos, já que a nossa consciência não tem como ser destruída, não tem jeito, ela é só maculada. Então, a Jerusalém e o templo terão que ser destruídos a fim de serem restaurados, cumprindo aquilo que Jesus disse. Toda árvore que o Pai não plantou será arrancada. Nós estamos no momento agora, olha, toda árvore que o Pai, que é o Verbo Criador, se não plantou, ela não existe. Ela é ilusão. E a árvore da ilusão, o único fruto que ela vai produzir é ilusão. Assim como o abacateiro produz abacate, a macieira produz maçã, a árvore da ilusão vai produzir ilusão. E por ilusão, entendemos que é tudo aquilo não criado por Deus e que a gente aceita como real. É aquilo irreal que nós aceitamos como real. Ou aquilo que não é real e a gente dá um valor absurdo, mesmo sabendo que não é real.
São muitos ídolos que a gente... são ídolos, bezerros de ouro, que a gente acaba construindo no afã de representar uma estabilidade emocional. Então, tudo isso vai ter que acabar para a gente entrar na terra de regeneração. Toda árvore vai ser arrancada. Toda árvore que Deus não plantou, que o Pai não plantou, vai ser arrancada. Vamos trazer, então, alguns exemplos de outros exemplos de abominação e desolação, tipo assim, são exemplos mais claros, que a gente pode compreender também. Por exemplo, o guardião da justiça que pratica a iniquidade, veja bem, ele tem como papel guardar a justiça. No entanto, ele pratica iniquidade. Isso é a abominação da desolação no lugar santo. O guardião da coisa pública que lesa a população, ou seja, qualquer pessoa pública que tem o título de público, isso é, se é público, é de todo mundo. Mas ele faz uma governança só para si, só buscando os próprios benefícios, lesando o erário ou lesando a população. Isso, o papel dele é guardar a coisa pública. Res público, lá do grego, coisa pública. Ele tem que fazer aquilo voltar para o público. Se ele não faz, ele está no lugar errado. Ele está lesando a própria consciência. A abominação da desolação no lugar santo. O guardião da segurança que promove o medo. Não pode. A segurança precisa proteger, dar bem-estar. Não estou dizendo aqui só da segurança pública, não. Todas as pessoas que são responsáveis por pessoas indefesas, sejam elas quais forem, os filhos pequenininhos, sobrinhos, netos, qualquer coisa, e que promovem o medo ao invés do respeito, é a abominação da desolação no lugar santo. Por falar em paz, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta, né? O Kardec pergunta assim: é missão ser pais na Terra? A espiritualidade responde: muito maior do que imaginais. Um dia, mais ou menos assim que eles falam, quando você desencarnar, Deus vai perguntar assim: o que vocês fizeram dos filhos que eu te confiei? Olha que legal. Deus confia filhos dele a outros filhos. Então, os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, que nem a gente. E a gente ganha a tutela deles para torná-los melhor, para dirigi-los na senda do bem, na honestidade, na ética, no comprometimento consigo e com as coisas da terra, com todas as pessoas. A inteligência que não esclarece, mas obscurece. A inteligência é uma luz. E a luz tanto pode clarear quanto cegar. Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá está escrito: qual que é a missão do homem inteligente na Terra? É promover outras inteligências. Agora, se o homem inteligente, ao invés de esclarecer, ele obscurece, trata todas as pessoas como aluno, no sentido do latim, que vem de alúmino, sem luz, ninguém é uma tábua rasa. Então, o papel da inteligência é fazer evoluir
à humanidade. Cada um de nós que tem esse dom da inteligência deve ser aplicada em prol de todos. A ciência deve fazer isso, a filosofia deve fazer isso. Como diz Emmanuel, no livro Emmanuel, né, do Chico também, ele fala o cuidado que a gente precisa ter com o intelectualismo. Porque o intelectualismo é uma crença ou uma doença do aspecto intelectual. Há pessoas, por exemplo, que se acham tão intelectualizadas e que ela acaba se fechando num oásis de conhecimento, sem deixar, diz o Emmanuel, sem perceber que do lado de fora daquele oásis tem um tanto de gente sedento, faminto, por passar por areias escaldantes do deserto. Então, tem que ter muito cuidado para que a inteligência também não se torne obscurecida, conforme o próprio Evangelho está escrito. Vê que a luz que é em ti não sejam trevas. Porque a pessoa, então, que é inteligente e não esclarece, mas busca obliterar a luz do conhecimento, é a abominação da desolação colocada no lugar santo. Todos os tutores que desnorteiam os tutorados, dá no mesmo, né? Que dificultam a caminhada, ao invés de ajudar, que ao invés de orientar, desnorteia. É a mesma coisa. Continuando. O guardião de rebanho que não protege o rebanho do lobo. Quando se vê que alguém está indo por um caminho que não é o melhor, é totalmente desejável que aquela pessoa que tem o conhecimento converse. Evangelho segundo o Espiritismo. Deve se expor a vida por um malfeitor? Pergunta. E a resposta dos Espíritos, sim. A abnegação é cega. Deve se expor, sim. Por exemplo, então, aquela pessoa que chega para a gente buscando um esclarecimento e a gente tem um esclarecimento e se recusa a dar, é a abominação da desolação no lugar santo. E, em especial, os que detêm as faculdades espirituais e acabam por desviar os de fé vacilante. Aí, principalmente, os líderes religiosos que abusam do seu poder, abusam da sua oratória, abusam da boa-fé, isso em todos os segmentos. Tem alguns exemplos aí que ficam famosos e aparecem na televisão, né? Pessoas que desvirtuam aquilo. Aí o cuidado precisa ser dobrado. Mas dobrado mesmo. Porque, olha o que Jesus disse. Sobre esses aí, Jesus disse o seguinte. Em Mateus 18:6 está escrito: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas. As pessoas que destroem a fé, as pessoas que destroem a esperança, as pessoas que matam a todas as iniciativas do bem. Jesus fala que a situação não vai ser boa, não. Porque, olha, mó de moinho é aquela pedra que amarrava, que era amarrada ao pescoço de um burro para que ele rodasse e girasse o moinho para triturar
e esfarelar o trigo. Então, a pessoa que fizer isso vai ter que voltar e ser triturada, isso nas profundezas das dificuldades. Tá bom? Quantas horas ele falando isso? Não. É mesmo? 8h59. Né? Então tá, vou rapidinho aqui, ó. Já está acabando também. Peça um minutinho, gente. Eu adoro esse tema, viu, gente? O cuidado que devemos ter na nossa transição. Jesus diz também em Mateus: e por multiplicar a iniquidade, a caridade muda esfriará. Aquilo que eu falei na prece. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem ódio das pessoas, porque elas não pensam que nem a gente, porque as pessoas promovem um tanto de coisa. A gente fica com ódio, porque a nossa dualidade fala mais alto. A gente não consegue ver o santo, o Deus, o anjo que está naquela pessoa. Tem que ter muito cuidado com isso. Aí eu peguei também o nosso Rui Barbosa, só para a gente finalizar, ele disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Ô, gente, que Jesus nos abençoe, então. Acabou. Já vou fazer oração, depois a gente conversa, se for o caso. Vamos elevar o nosso pensamento, então, agradecer muito à espiritualidade pelas informações que foram trazidas, por tudo aquilo que a gente já reteve e por aquilo que a gente não reteve ainda. Mas, principalmente, pelas possibilidades que temos de mudar a nossa intimidade. Agradecendo aos nossos mentores espirituais que nos instruíram e nos intuíram tanto. Um sentimento afetivo. Ajuda cada um de nós a caminhar destemidos nesta renovação. E que possamos seguir adiante nessa terra renovada, amparados pelo bem e pelo bem. Que assim seja.